Vamos falar sobre aprender versus entender. O que acontece? A gente falou sobre isso em detalhes na aula 8. Eu quero reforçar o assunto, consolidar isso aqui para não haver dúvidas de vocês, tá bom? Uma coisa muito irrelevante que você precisa depreender, internalizar, é que existe uma diferença muito grande e muito clara entre o que é entender e o que é aprender. O papel do professor, o papel da sua apostila, do seu livro, do seu videoaula, da sua videoaula, é fazer você entender. E por isso que muitos alunos têm uma dificuldade muito grande, e é uma dúvida muito comum, inclusive, e é uma falha do processo de aprendizagem, aquele processo de você estudar e ficar fazendo questões, revisando, voltando, naquele mesmo assunto, até ter um resultado alto, até manter, não, se eu não acertar 80%, 90% das questões, eu não passo para a próxima apostila. Cara, isso é muito errado, não é pouco não, é extremamente errado. O normal é você ter maturidade, ou na verdade o ideal é você ter a maturidade para você ler uma apostila e saber, cara, eu entendi o que o professor falou, entendi, tá? Eu acho que faz sentido, isso aqui, beleza, não fiquei na dúvida exatamente do que ele está explicando, ok. E o esperado é que você faça questões e tenha um resultado entre 40% e 60%. Leonardo, eu estou atingindo 80%. Parabéns, que bom para você. Mas, ok, não faz diferença. Para esse momento não faz diferença. Se você tiver entendido a matéria, a explicação, fizer sentido, cara, passa para a próxima matéria, para a próxima aula e avança. Por quê? O aprendizado ele não se constrói aqui, nesse momento, quando você está lendo a matéria, está estudando a apostila. O aprendizado é uma coisa que se constrói com o tempo e depende de você, não ali da apostila ou da aula ou do professor falando do videoaula. Tá? A missão do professor é fazer, então, você entender. Se você saiu de aula, se você saiu, terminou de ler a apostila e falou, pô, legal, faz sentido, entendi o que esse cara falou, pô, isso aqui é importante, isso aqui é relevante, volta lá na aula 8 que eu falei isso, você precisa destacar a importância, olha, isso aqui eu preciso decorar e tal, beleza. Só que isso não te garante nenhum resultado futuro, porque a tendência, se você não fizer nada com isso, é daqui um mês você lembrar muitíssimo pouco desse assunto que você estudou. Aí, então, depois de você entender, estudar aquilo ali, entra a parte que você tem que fazer para que você aprenda, consolide o conhecimento que você acabou de adquirir, tá? Tem algumas matérias que são muito fáceis de entender, porém muito difíceis de aprender. Deixa eu explicar primeiro o que é o aprendizado e aí depois a gente volta nisso aqui. Aprender é um processo solitário, galera. É um processo de responsabilidade sua. E como você faz isso? Você faz isso lembrando da tríade do aprendizado. Tempo, repetição e teste. Já falei isso em outras aulas. Você precisa de passar tempo com o conhecimento. Você precisa voltar nele várias vezes, repetindo ele ao longo do tempo. Por isso que o estudo concentrado, ele não é eficaz. O estudo espaçado é muito mais eficaz. Você vê ao longo de vários dias seguidos ou várias semanas seguidas, voltando naquele assunto, ele é muito mais eficaz para a sua consolidação do aprendizado. Eu já fiz aquela metáfora com relação à trilha, né? Quando você imagina você numa floresta, né? Para quem é novo aí, ouviu essa aula, e você precisa decorar um caminho de um ponto a outro. Quando você percorre aquela trilha uma, duas vezes, fica difícil ali você meio perdido para reconhecer aquele caminho. Agora, se você faz essa trilha todos os dias da sua vida, cara, o chão já está marcado, o espaço já está aberto, a trilha, os seus passos já estão fixados quase no chão. Esse ir e vir praticamente vira uma coisa natural para você. E isso é o processo de buscar o conhecimento que você adquiriu. Quanto mais você percorre essa trilha, mais natural para recuperar esse conhecimento é. E ao longo do tempo, isso vai se construindo no seu processo de aprendizado. Você consolida esse aprendizado. E como que você faz isso? Por meio de revisões, ensinando alguém. E esse ensinar alguém, a gente falou isso em outras aulas, quando falou de método estudativo, pode ser ensinar você mesmo. No momento que você coloca no papel
um conhecimento que você adquiriu, ou grava um áudio de um conhecimento que você adquiriu, você está, de alguma forma, ensinando para o seu eu do futuro, e no futuro você tem que olhar aquilo e falar, pô, faz sentido, beleza, legal, expliquei bacana. Isso é uma forma de ensinar. Claro, muito melhor quando você ensina para alguém, mas nem sempre a gente tem alguém ali disponível, né, de bobeira ali, que está estudando, que queira ouvir a gente. Mas você pode rever anotações, não é das melhores formas, mas o quê? É uma forma. Você pode fazer análise comparativa, já expliquei isso em outra aula, se tiver dúvida depois pergunta. Você pode fazer flashcards, tá? A gente vai fazer aula específica disso, tá? Quero mostrar e aplicar isso com vocês. Você pode elaborar mapas mentais, outros materiais de apoio. Na aula 19 e 20 a gente falou sobre mapas mentais, ainda vamos ter uma aula prática que eu quero mostrar para vocês a construção de mapas mentais, mas é uma forma de você revisar, né? Ao elaborar, é até muito mais sólido do que usar o mapa mental para revisar, mas você pode usar das duas formas, tá? E, não menos importante, pelo contrário, bastante importante, prática intensa de questões, galera. Prática intensa de questões não significa fazer 30, 40, 50. Significa fazer 500, 1000, 2000, ok? O processo de estudo, ele precisa ser massificado para que a matéria se consolide. Vira e mexe, tem aluno que me pergunta, eu falo sempre isso. Pô, professor, estou com muita dificuldade em português. Outro dia veio um aluno falar lá no Instagram. Pô, professor, tenho muita dificuldade em morfologia de português. Eu, filho, quantas questões tu resolveu aí? Ah, pô, acabei de ver a aula, fiz umas 30, estou com muita dificuldade. Porra, não tem nem o que dizer, né? Entra no estúdio certo aí para aprender, porque não é possível. Pô, faz 1000 e volta aqui para conversar, cara. Aí eu te dou atenção, pô, pelo amor de Deus. Se você não está com nem disposição para fazer isso, então pede para sair. Então, vamos lá, vamos jogar o jogo sério, que é o jogo que vai te levar à aprovação, beleza? Existem algumas matérias que são fáceis de entender, mas são difíceis de aprender, né? Direitos, atualidades, línguas, são matérias que, pô, direito normalmente, você lê ali, ó, tem suas particularidades, tem os seus pontos ali que são meio capciosos, mas 80, 90% do que você vai estudar no direito, você lê, pô, beleza, faz sentido, ok, tá? O legislador falou assim, papapá, a regra é essa, e nesse caso faz isso, naquele outro caso faz outro. Pô, vai fazer questão, meu irmão, tu se arrebenta, né? Então, é difícil de você aprender. Por quê? Internalizar aquilo, fixar aquilo, lembrar aquilo, correlacionar com outros conhecimentos, aplicar é difícil. E o que você faz com matérias assim? Praticar muito. Não tem para onde fugir. Você vai estudar para a prova, né? Thalita está estudando aí, prova de delegado. Pô, você vai fazer 100 questões de direito civil? Não, tu vai fazer 1000. Vai fazer 500 questões de direito penal? Não, tu vai fazer 2000, 3000, porque é isso, cara. Tem que praticar intensamente para poder chegar bem na prova. Não tem para onde correr. É melhor errar pelo excesso e chegar muito bem na sua prova. Você vai aplicar técnicas para retornar os pontos relevantes da matéria. O que significa isso? Por exemplo, aprimoramento de resumos. A gente vai falar sobre técnicas de estudo, vai ter uma aula só sobre essas técnicas que eu sempre cito nas aulas e tal. A gente não fez uma aula específica sobre isso, tá? Mas são técnicas associadas à revisão. Também na aula de revisão a gente vai falar. Aprimorar resumo significa o quê? Se você usa resumo, ou se você tem um resumo de terceiro e tudo mais, significa você trabalhar junto com questões e ir destacando o que é mais relevante, o que mais cai, o que você mais erra, o que você tem mais dificuldade, para que use isso como base ou para fazer uma nova versão resumida, concisa do seu resumo, ou para voltar na teoria, aprofundar, melhorar o seu aprendizado, que pode ser necessário, né? Pode ser. Uso de caderno de questões. Você separar seus estudos com cadernos de questões específicos, não só de matérias, que esse é o mais óbvio, mas com assuntos relevantes ou questões relevantes que você, putz, cara, eu preciso, nessa questão que eu preciso voltar outras vezes, fazer de novo, e nem por falar, eu vou acertar, já até decorei, mas é legal você ver o comentário do professor, uma questão que é base para você acertar várias outras. Às vezes tem uma explicação mega detalhada ali do professor, que acontece, você já deve ter visto isso, né? Vai lá no sistema de questões, tem uma outra questão, um comentáriozinho minha bomba, mas tem uma questão que o professor dá um comentário que é uma aula, assim, porra, salva esse negócio ali, volta nele outras vezes, destaca, faz um comentário seu, isso é legal para você voltar nisso outras vezes,
aprofundar, fixar, né, consolidar o que você está aprendendo. A análise de desempenho é fundamental. Por isso que eu recomendo normalmente você utilizar alguma ferramenta online de questões para você poder analisar seu desempenho no tempo, na matéria, no assunto, na banca, para poder ir num ponto nevrálgico ali. Pô, às vezes na análise de desempenho, você, caraca, quase não fiz questões desse assunto aqui. Puta, peraí, deixa eu olhar, deixa eu voltar. Ou então, putz, fiz 100 questões desse assunto aqui e acertei só 30. Cacete, minha média total tá boa, mas esse assunto aqui eu tô me arrebentando. E se tu der azar de cair 3, 4 questões desse assunto na tua prova, cara? Ah, é um assunto que quase não cai, professor. Bom, eu falei lá na aula, a gente fez uma aula, né, acho que foi na aula 20, sobre os perigos de estudar no assunto que mais cai, mais focado só no que mais cai. Óbvio que, como estratégia de estudo é bom, porém, se você pode ter um estudo, mais amplo, mais sólido, não é uma boa estratégia. Então, sim, vamos lá, galera. Uma coisa é estratégia, outra coisa é você escolher um caminho. Se você tem a possibilidade de estudar bem, estude bem. Se você não tem tempo, não dá, estude focado, aplique uma estratégia que pode dar errado, né? Você tem que saber que pode não dar certo. Eu, por exemplo, sempre conto que, e outro dia, acho que foi o André que perguntou lá, o André está estudando para semestre Roraima, e ele perguntou sobre, preciso estudar o regulamento do ICMS para Roraima, e, está muito em cima, nunca estudei, o que eu faço agora, reta final? E eu fiz isso na prova do semestre do Rio de Janeiro, mas foi estratégia, não é porque eu recomendo, né, fazer assim. Eu só estudei o regulamento do semestre do Rio no pós-edital. E qual o impacto que isso teve para mim, por exemplo? Eu quase reprovei em contabilidade. Por quê? Eu fui deixando de lado, cara. Alguma coisa eu tinha que deixar de lado, porque eu não tinha tempo, tinha que correr e li da melhor forma possível que dava no pós-edital o regulamento. Se você for ver o regulamento do semestre do Rio de Janeiro, cara, são 15, 16 livros, sei lá, mais até, legislação pra cacete. Você lê aquilo, decorar, lembrar, fazer a correlação, fazer resumo, em 3 meses revisando todas as matérias, uma prova com 22, 23 matérias, né, alguma coisa, né, algum pratinho cai. Você está ali desesperado, segurando os pratinhos, algum pratinho vai cair. E no meu caso, quase caiu contabilidade. Por exemplo, eu estava até bem em contabilidade, né, em outras provas, chegando na prova do Rio, eu acertei 11 de 20. Se eu acertasse 9, eu estava reprovado. Então, né, tem que ter muito consciência de que não é uma questão apenas de escolha, né? Você, não é melhor ou não é. Cara, também tem uma estratégia. E na estratégia você pode se ferrar ou pode se dar muito bem. Tá? Um pouco de aposta nisso também. E, obviamente, você, nesse estudo aqui dessas matérias, você tem que identificar o que precisa ser decorado para a prova. Quanto menos você decorar, melhor. Porém, não adianta, galera, não vão mentir. Tem matérias que, pelo amor de Deus, você vai ter que decorar. Direito tem muita coisa que você tem que decorar, porra. Óbvio que depois de um tempo, você vai, volta, fazer aquilo 1000 vezes. Pô, você, né, tá no sangue. Porém, não adianta. É uma coisa que você precisa ter noção do que é decorável e do que não é decorável. Você vai precisar, de fato, fazer um mnemônico, vai precisar ver 1000 vezes, vai estar ali no quadro, num post-it que você todo dia de manhã olha. Então, isso, volta lá na aula 8, eu falei, é muito legal você, já ao estudar, identificar, porque isso facilita, isso otimiza o teu processo de aprendizado, inclusive. Tá? Bom, e o que acontece? Existem, por outro lado, matérias difíceis de entender, porém extremamente fáceis de aprender. Quer ver? Exatas. Leonardo, exatas, como assim? Exatas é facílimo de aprender. O problema é você entender. Se você entende a explicação do professor, compreende a lógica, consegue replicar a lógica, gente, agora vai aplicar. Todas as questões são iguais. Por isso que exatas, você quase não tem resumo. Você tem, às vezes, o teu resumo é a fórmula e o exemplo de 1 a 2 questões. Por quê? É isso. Você entende aquilo e agora replica, repete. E o que você tem que fazer com exatas, por exemplo? Primeiro, dá o tempo necessário para entender as aulas. Tem aluno que fica aquela coisa, estudei uma apostila de direito constitucional em 40 minutos.
eu estou ficando 3 horas estudando a apostila de contabilidade. Mas é isso, filho. Volta lá nas aulas, principalmente a aula 1, primeira aula que eu dei para vocês, né? Aprender conteúdo denso demora. E principalmente quando o conteúdo demanda um entendimento mais pesado, vai demorar mais. Tem vezes que, pô, eu estudei engenharia, fiz engenharia. Cara, sem sacanagem, eu já fiquei 3 horas para fazer uma questão de cálculo. E ficava lá, caraca, a gente às vezes reunia vários alunos juntos, pô, vamos resolver essa merda, vamos lá, e tenta por outro. Cara, 3, 4 horas, pô, 3, 4 caras ali, engenheiros, lá no IME, porra, pessoal na madrugada, para fazer uma questão que a gente tinha que apresentar no dia seguinte. E é isso. Às vezes isso acontece, tem certos entendimentos que demandam uma dedicação muito maior que outros, tá? E, particularmente, matérias que demandam mais entendimento demoram mais para você estudá-las, vão te tomar mais tempo ali no processo de você ler a apostila, ver o vídeo. Você vê o vídeo, volta, você, porra, deixa isso. Que merda que esse professor quis dizer. Volta aí, volta. Aí você estava no vídeo acelerado, putz, cara aí, vou passar na velocidade 1, porque esse bicho falando rápido aqui, eu não estou entendendo nada. E é isso. Esse é o processo natural, sobretudo nas matérias que demandam mais entendimento. E não se desespere, você vai demorar mais, sobretudo se a sua base não for tão sólida. Tá? Óbvio que tem possibilidade, necessidade, muitas vezes, de você dar passos atrás. Eu falei isso em outras aulas. Mas normalmente também vai demorar. É importante que você identifique os pontos mais relevantes e garanta entendimento. Quando você percebe, caraca, isso aqui é importante. Puta, peraí, deixa eu lavar o rosto, tomar um cafezinho, que eu preciso entender a bagaça que esse professor está falando. Então, você tem que ter essa maturidade, e essa maturidade se adquire com o tempo também. Não só com o que eu estou te ensinando aqui, mas com pouco prática também, porque você começa a perceber, caraca, isso aqui cai muito, olha só, pega o raio-x da matéria, caraca, isso aqui é um assunto que cai pra cacete. Vai lá, volta lá, vai devagar, vai com calma, preste atenção, tá? Evite ao máximo decorar matérias que requerem entendimento. Se der para entender, cara, entenda. Pô, vê uma vez, vê 2 vezes, vê um outro professor, entenda. Porque no momento que você entende, cara, isso fica para sempre, quase. Se você mantiver esse conhecimento, fica para sempre. Pelo menos até a tua prova. Óbvio que o ideal é que fique para sempre, mas que seja, vai, né? Eu não gosto de defender essa tese, não, mas ok, que seja pelo menos até a tua prova. E pratique intensamente. Pratique intensamente. No começo, galera, não se preocupe. Acabou de ler a apostila, viu a aula, não se preocupe. Eu tenho que fazer a questão sem olhar. Porra, eu estou fazendo, que droga, que burro que eu sou. Não, cara, não. Esquece isso. O processo guiado ele é importante para o teu aprendizado. Volta lá na apostila, faz as primeiras questões colando, faz as primeiras questões vendo o comentário, por legal, acompanhando, entende o processo. O teu trabalho aqui é entender. Tu não precisa ler uma apostila e sair fazendo questão e acertando. Pelo contrário, se você entendeu o processo, soube como é que é a lógica, porra, legal, faz sentido, bacana. Pô, olha só, fiz 3 questões, a forma de fazer é igual. Caraca, se eu souber isso aquizinho, eu consigo replicar para todas. Puta, que legal. E, aos poucos, vai soltando a mão. Às vezes você faz 20, 40 questões ali da apostila, aí, pô, no dia seguinte ou na semana seguinte, você pega, pô, umas 30 questões, faz 10 olhando, 20 não, depois você faz metade olhando, metade não, daqui a pouco você está fazendo só uma ou outra olhando, daqui a um tempo você está fazendo todas por conta própria. Se você for um pouco mais experiente, já deve ter percebido exatas, matemática financeira, contabilidade, matemática, raciocínio lógico, cara, são raríssimas as questões que fogem do padrão. E quando fogem do padrão, se bobear na hora da prova, galera, todo mundo vai errar, ou 90% vai errar. A minha prova, por exemplo, eu sempre esse caso do Rio de Janeiro, você faz do Rio de Janeiro, você vai pensar, pô, nossa, a prova que existe, né, conhecimento exato, tal. E outras, você pode pegar outros casos assim, ela veio arrebentando em exatas e TI. Beleza, TI, eu sou de TI, então eu esparangolei, eu consegui me virar bem. Cara, eu sou engenheiro de computação, sou engenheiro, né, eu não sou um Einstein das exatas, mas, porra, tem uma facilidade.
Cara, eu olhei para aquela prova e falei, meu irmão, vai arrebentar todo mundo, porque eu não sei essa merda. Se eu não sei, todo mundo tá lascado também, né? Então, deixa eu ver aqui, tem que tirar mínimo de 5. Porra, fiz ali correndo os 5. Puta que caraca, eu não consigo fazer mais nada. Moral da história, da prova, de 20, eu acertei 13. 13 ou 14. Isso porque acho que uma ou duas eu chute, né? Porque as outras era impossível, eu não conseguia fazer. Não dava. Eu fazia a conta, cara, não sai nada aqui, beleza, já fiz o mínimo aqui, vou embora. E isso é uma noção que, com o tempo, você vai pegando. Você vai, com prática, você vai pegando. Agora, você não pega a prática fazendo 50, 100 questões, 200, 300. Você vai pegar a prática fazendo 2.000, 3.000, 5.000 questões. Que aí você vai perceber, pô, tem questões que estão no padrão ali que você já viu, dá para perceber que segue um padrão. Tem questões que você, caraca, que porra é essa, meu irmão? Não dá para sair, não dá para tirar nada dali. E se der, vai ser um negócio que vai te demandar tanto tempo que às vezes na hora da prova, estrategicamente, você vai olhar e falar, pô, não, cara, deixa para o final, se sobrar tempo eu faço. Meu mínimo já está garantido, vou embora. E ter essa maturidade, você só adquire por meios de revisão constante e prática intensa. Não foge disso. Não tenha medo disso. A maioria dos alunos que tem dificuldades em português e exatas fogem de praticar português e exatas. E aí vira uma profecia autorrealizável. Poxa, eu tenho dificuldade, eu não pratico, eu vou mal na prova. E é isso que acontece, galera. Infelizmente, isso eu sei que parece, apesar de parecer uma conversa meio de coach, né? Nossa, caramba, pô, você tem que praticar. É uma coisa extremamente lógica. Não estou falando nada que é absurdo. É extremamente lógico. Você tem que praticar muito. O problema é saber o nível de prática que você tem que ter. E para matérias desse tipo, ela exige uma prática muito, muito intensa, sobretudo se você tiver dificuldade. Tenha uma coisa que é legal fazer também, é você fazer lá os cadernos de questões e separar algumas questões-chave. São questões que detalham, né? Principalmente se tem uma explicação muito detalhada e clara de como funciona, e que se repetem muito, acontecem muitas vezes. Tá bom?